Uau! Olá, sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas ao nosso podcast, ao Asa Podcast, que tem o dever de trazer a fala da advocacia. Nosso objetivo aqui é fazer com que a advocacia de São Paulo seja ouvida, mas não ouvida através de um porta-voz, ouvida através dela mesma. Afinal de contas, é assim que funcionam as coisas, não é, Cíntia? Começa aí se apresentando, Cíntia. Olá, bem-vindos. Estamos aqui com o podcast da UASA para entrevistar dois grandes advogados aqui que vai contar um pouquinho para nós sobre como é a caminhada. Queremos ouvir como é o decorrer desde o comecinho da história deles ali até o momento de hoje, claro, incentivar a jovem advocacia a cada vez mais caminhar como advogados. Será que a gente está nervoso, pessoal? Bom, vamos começar então com as apresentações da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? O que você prefere, Cíntia? Pelas mulheres. É isso. Desculpa, doutor Rodney, nada pessoal, viu? Mas você percebeu que aqui a maioria é da mulherada, né? Mas é um privilégio que a doutora se apresente primeiro. Obrigada, gente. Bom, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para a Jovem Advocacia e também para os advogados que já têm um tempinho de estrada e querem saber um pouquinho mais sobre empreendedorismo, gestão. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daniele Alves, eu sou advogada e sou consultora de gestão para advogados. Nisso, eu ajudo escritórios de advocacia a organizarem a sua gestão e trazerem os melhores resultados. Eu vou ter que fazer um comentário antes do senhor se apresentar. Primeiro, meu Deus do céu, como todos os advogados precisam de gestão para fazer as coisas acontecerem, né? E depois, porque eu esqueci de falar o nome dos nossos patrocinadores de hoje. Ai, meu Deus do céu, meus patrocinadores, acalmem-se. Vou falar agora. LZT Capital e Clínica Andrea Cury. Vocês estão patrocinando aqui o nosso podcast. A gente é muito grato e tenho certeza que outros patrocinadores virão. Agora sim, Dr. Rodney, por favor, se apresente. Olá, é um prazer estar aqui no podcast da UASA. Meu nome é Rodney Lira, eu sou advogado da Aranha Barros Advogados. Estou há mais de 10 anos na advocacia, passei pelo Ministério Público e hoje nosso escritório foca em empresarial, civil e trabalhista. Nós temos também um braço especializado no direito criminal. Uau! Direito criminal é a sua praia, né, Cíntia? Gosto bastante. Mas vamos lá. Eu queria que vocês contassem um pouquinho. O nosso tema principal hoje é falar sobre empreendedorismo jurídico e inovação na advocacia. E a gente sabe que esse assunto ele é importante para todos nós, seja um advogado mais jovem, um advogado que já está há muito tempo na estrada. Então, vamos tentar, assim, trazer cada um aqui o que é empreendedorismo para você, como é que você enxerga o empreendedorismo dentro da advocacia. E aí depois a gente vai esmiuçando um pouquinho mais de dicas, né? Porque, afinal de contas, o que o advogado da UASA ele merece é ter bastante conhecimento sobre esse tema para ele poder tocar o escritório dele lá no dia a dia e ter sucesso. Então, bora lá. O que é inovação? O que você pensa quando a gente fala de inovação e de que maneira vocês enxergam a inovação aí dentro da advocacia ou dentro da advocacia, né, dentro do empreendedorismo jurídico? Bom, posso começar? Pode. Primeiro, eu queria que a gente trabalhasse inovação não só como novas tecnologias, mas inovação é tudo que você traz de novo para a sua advocacia. Então, veja, quando você pensa uma forma nova de trazer um cliente, quando você pensa uma forma nova de atender esse cliente, você está trabalhando com inovação. Perfeito. E a tecnologia, ela traz também uma ajudinha extra no sentido de automatizar processos. Hoje está muito na moda falar de IA, né? Então, o que a IA pode ajudar a advocacia? Pode atrapalhar. Como ela né? pode atrapalhar? Será que o chat GPT é melhor do que eu? Então, eu acho que a gente pode trazer um pouquinho sobre isso. E o empreendedorismo em si, porque a gente sabe que as faculdades de direito não ensinam o advogado a tocar o seu negócio. Verdade. Então, da faculdade, a gente sai preparado para prestar um concurso, a gente sai preparado para trabalhar num processo com muitas distorções, né, entre a teoria e a prática. É isso. Agora, o negócio funciona um pouquinho diferente. Advogado que tem um negócio precisa entender um pouquinho de finanças, precisa entender um pouquinho de processos de trabalho, precisa entender de prospecção de clientes,
fidelização de clientes, marketing digital. Será que eu vou fazer dancinha no TikTok para promover a minha advocacia? Meu Deus, dancinha não, doutora. Nada. Gente, calma, eu não tenho nada contra quem faça dancinha. Mas direito empresarial não rola dancinha, né, doutora? Não rola. Ninguém merece. Então, assim, você tem que saber quais são seus limites pelo Código de Ética. Você tem que saber quais são as permissividades do Código de Ética, porque não é porque você é advogado que você não pode fazer marketing. Você tem que fazer um marketing de acordo com a sua profissão. Então, acho que sobre essas questões a gente pode trazer um pouquinho de experiência para vocês, para o pessoal da UASA. É isso. Inclusive, eu acho que assim, colocar no Instagram o seu trabalho, divulgar o que você faz, tem ajudado muito a jovem advocacia, né? A cada vez mais entrar no mundo dos advogados, que não é fácil comparações, por exemplo, um advogado com 1 ano de carreira com um advogado de 20 anos de carreira. Então, ele precisa encontrar mecanismo para tentar ali parear. E tem que levar em consideração que nem todo mundo tem esse desejo, né? A internet, ou seja, através das mídias sociais, ou Instagram e tal, eu nem sei se eu poderia falar isso, depois você põe um pi nessas plataformas aí, nem todo advogado tem vontade de fazer isso. Eu conheço, por exemplo, advogados exímios que não querem. E tá tudo bem, mas não quer dizer que porque ele não faça ou ela não faça isso, ele não é empreendedor, não é empreendedor. Existem diversas formas de fazer isso. Mecanismos, né? Esse é um gancho especial, viu, doutora? Porque ser empreendedor não está ligado se você vai ser advogado, dentista ou engenheiro. Está como você vai interiorizar isso em você. Perfeito. Então, antes de você falar, eu vou empreender, tem que saber se você tem essa alma de empreendedor. Perfeito. E não é crime nenhum você ser advogado e não ter um escritório de advogado. Você pode ser um consultor, você pode ser trabalhar no CLT, você pode trabalhar com pareceres, não tem problema nenhum. Acontece que existe ainda uma sociedade que começa lá atrás na faculdade. É isso. Quando a mãe fala assim, o meu filho está fazendo direito, ele vai ser advogado, né? A mãe fala, você vai ser advogado, né? Você vai ter um escritório, né? E no seu escritório vai ter um letreiro, em dourado, né, filho? É isso. Não é isso? Com a balancinha. Então já começa a criar esse negócio na cabeça do jovem advogado que ele nem está pensando ainda. É verdade. Né? Já vai sair rico da faculdade. Aí ele vai assistir Suítes. Exatamente. Não é aquilo? Não tem que comprar aquele terno lá de $5 mil? Não. Não, eu vou ser esse advogado. E aí acontece uma coisa, em todas as pessoas, não importa se você é advogado ou não, é de você sonhar, né, com uma coisa que você nem sabe como vai ter acesso àquilo. Uau. E aí acontece uma coisa chamada frustração. O advogado começa... Eu vi isso na época de faculdade. Sou advogado e sou vendedor de sapato na Adgasp. A advocacia não dá dinheiro. É isso. Não tem cliente para advogado. É um mercado muito fechado, né? O cliente não paga, né? Mas tudo isso eu enxergo como uma empresa. É isso. Então vamos dar um exemplo daquele que tem um carrinho de pipoca na frente da faculdade. Se ele começar a vender fiado, ele vai crescer? Não. Não vai crescer. Então, o carrinho de pipoca, ou o escritório de advocacia, ou a clínica odontológica é uma empresa. Antes mesmo de você falar que eu sou advogado, eu tenho uma empresa. É isso. E essa gestão, não importa se é advocacia, se é engenharia ou qualquer outra coisa, é uma empresa. E quando você vai criar qualquer tipo de empresa, você precisa do quê? Capital. É isso. É isso. A carteira da OAB não é um cheque no banco dizendo assim, ó, estou te dando um crédito aqui de R$200 mil. Não é isso. Então, o que a doutora falou sobre novas tecnologias, inovações, a gente tem que pegar o jovem advogado e preparar ele para esse mercado e falar assim, você está pronto para empreender? Perfeito. Antes de você ser advogado. Exatamente. Você pode ser... Quantos empreendedores que nós conhecemos que são advogados, mas são donos de empresa de editora, dono de posto de gasolina e outras coisas. E são advogados. Empreenderam em outra área, diferente da advocacia. Perfeito. Aí quando você traz essa informação, ela é fundamental, Rodney.
Às vezes a pessoa acha que, peguei a carteira da OAB, vou ficar milionário. Mas esquece todo o resto, né? Você precisa ter o capital de giro, você precisa ter uma gestão básica, ainda que você tenha um processo só, você tem que saber o que você vai fazer com ele. E é uma das coisas que você já faz há bastante tempo, né, Daniele? A vantagem de ser advogada, ter escritório de advocacia e ir para a área de gestão. Foi um dos desafios que você encontrou no início da sua carreira e aí você começou a fazer diferente, ensinar os advogados? Ou não, você não encontrou esse desafio, deu tudo certo e você acabou encontrando desafios ali de colegas que apareceram para você? Me conta um pouquinho aqui, a gente quer saber como é que foi esse começo seu e como é que você trouxe essa realidade para o seu negócio, porque virou um negócio, né, gestão empresarial aí de escritórios. Certo, Ângela. Bom, na verdade, eu sou aquela advogada que saiu da faculdade e pensei, eu quero trabalhar em algum escritório, porque eu não quero me preocupar em ir atrás de cliente. É muito difícil o mercado, né? Como o Dr. Rodney falou, é muito difícil, eu não vou conseguir, minha mãe não é advogada, meu pai não é advogado, então eu já não tenho esse berço. Então, eu fui trabalhar para outro escritório. E nesse outro escritório, eu comecei a atuar com a competência que eu achava que devia e tratando o escritório como se fosse meu. Então, assim, os problemas eram meus, as soluções eram minhas e eu fui trilhando esse caminho. E nesse caminho, eu aprendi sobre gestão de uma forma mais limitada, porque eu era gestora do meu departamento. E assim a gente foi começando. E o meu departamento atingiu um número de 60, 70 advogados comigo ali. E isso é uma empresa. É uma empresa. Dentro de outra empresa. É uma empresa. Então, eu também ia atrás de clientes, eu também organizava as coisas para entender o que tinha ali na minha carteira. Uau. É muito importante que o advogado tenha uma visão de estratégia de negócio. Seja ele um empreendedor, é essencial, seja ele um intraempreendedor, que está dentro de alguma outra organização. Perfeito. Então, você entender o que tem ali na sua mão, quantos processos, qual é o interesse do meu cliente, como eu vou trazer o melhor retorno para o cliente. A gente estava ali nos bastidores conversando sobre como a justiça pode ser morosa, como pode ser difícil esse combate, né, com as outras partes. E é justamente isso. Qual é o interesse do cliente? Será que não é melhor o acordo? Será que eu não estou vendo ali naquele processo um problema dentro da empresa desse cliente que eu posso, com uma consultoria preventiva, por exemplo, atacar o problema ali na raiz e ele não se tornar processos? Perfeito. E aí, alguns escritórios que eu atuo como consultora falam, mas se não virar processo, eu não ganho dinheiro? Mas não é bem assim, porque você pode vender a sua consultoria preventiva e atuar nos processos que existem. São 2 negócios. Trabalhar com cross-selling entre os seus próprios clientes é uma forma barata de você conseguir um cliente. Eu amei essa palavra, achei bonita. Cross-selling. Outra coisa também que eu achei muito interessante é essa visão. Quando a gente fala de gerações, né, da advocacia. Então, na geração Z, a gente encontra um pouquinho mais de dificuldade dessa história desse vestir a camisa, né? Mas o vestir a camisa, ele também traz oportunidades para o negócio, para você se desenvolver enquanto profissional. Porque se você não vestir a camisa do lugar que você está inserido, você não vai conseguir ter o resultado. Eu vou contar daqui a pouco como é que foi a minha jornada no empreendedorismo. Você também tem que contar, hein, Cíntia? Pode deixar. Que eu tô louca para saber como é que você foi parar naquele júri. Meu Deus do céu. Gente, ela faz direito penal e faz família também, mas faz muito direito penal e foi parar no júri. Meu Deus do céu, olha lá para a câmera, esse rostinho bravo, defendendo o cliente dela, vocês nem imaginam. Doutor, você viu, né? A gente está falando de cross-selling, está falando de empreendedorismo, de intraempreendedorismo. Achei muito legal essa fala do intraempreendedorismo, porque nem todo mundo está apto ou nem todo mundo tem o perfil empreendedor. E na sua jornada, assim, quando foi que você entendeu que você era empreendedor? Falou, opa, empreendedor na veia, vamos lá. Aconteceu esse momento ou não? Ele só foi acontecendo? Na verdade, acho que ele aconteceu desde os meus 14 anos. Uau! Eu venho do CLT por 28 anos. E, por sorte, o azar, trabalhei sempre em multinacionais. E as últimas foram montadoras de veículos.
E lá eu enxergava a minha mesa como o meu negócio. Uau! Sempre enxerguei a minha mesa como o meu negócio. E eu falei, esse negócio paga o meu salário. Então eu tenho que manter esse negócio Perfeito. vivo, né? Potente. Perfeito. E eu venho de família de advogados. Minha mãe era advogada, meu pai era engenheiro. E essa potência do empreendedorismo sempre surgiu dentro da minha casa. Legal. E quando eu me formo a advogado, por uma oportunidade eu fui trabalhar no Ministério Público. Legal. E a minha mãe queria que eu fosse promotor. Imagina. Né? Olha, meu promotor, fazer escola de promotoria e tudo mais. E eu não queria, eu queria advogar. Uau. E o meu primeiro empreendedorismo, totalmente na minha cabeça, de jovem advogado, eu queria advogar para quem não tinha oportunidade da Bacana. justiça. Perfeito. E olha o conselho da minha mãe, você não vai conseguir fazer isso. Nossa. Mas, mãe, por quê? Porque ela falava, povo no lugar de povo. Entenda isso. Por isso que existe a Defensoria Pública. Então, cuidado. Se você quer montar um negócio, Olha isso. povo no lugar de Nossa, povo. uau. Gente, que conselho. Eu fiquei até arrepiada agora. Que é uma Conselho. verdade. Que é uma verdade. Na hora eu não entendi. Se eu falar que eu entendi, compreendi, né? Você nada só achou disso, que ela queria mesmo ganhar dinheiro com a Melar sua advocacia. ideia. né? Melar a minha ideia. Só que no escritório dela, ela advogava pro bônus, vários pro bônus. É isso. Né? Só que ela falou, separe as coisas. É isso. Povo no lugar de povo. Entenda isso. Até porque o negócio precisa sobreviver, né? Ah, A gente só também que eu não precisa entendi pagar os isso. boletos. Eu É isso. comecei a advogar, quer pagar em 10 vezes, não, às vezes você não respeitava a tabela da ordem. Uau, isso é né? importante. E aí você achava que você estava sendo o advogado que estava, era o popular. Tá no auge da advocacia. Nossa, quantos casos. Milhares de né? clientes. Milhares de clientes e tudo mais. Você se vê com um escritório cheio de coisas, É isso. causas sem às vezes, sem o propósito do nexo da causa, porque você quer pegar, porque você acha que a pessoa tem um direito, Perfeito. e sem a sustentabilidade. Uau. Não só financeira. O advogado tem que ter uma sustentabilidade de saúde mental. Exatamente. Então, o financeiro, ele é importante? É. Lógico. Mas se você não tiver saúde mental para tocar o seu escritório, não adianta o dinheiro que ele vai entrar. Perfeito. Então, esse equilíbrio, quando você vai fazer a sua primeira advocacia, você tem que fazer uma pergunta que eu acho que todos os advogados deviam fazer. Eu tenho capacidade para fazer isso? Uau. Porque a gente vê muitos escritórios falando assim, eu faço família, faço tributário, eu faço criminal, né? Ah, você faz? Quanto você cobra? Quando você vai dar o preço, você fala assim, eu não posso cobrar a tabela da ordem porque eu acho que eu não sei fazer direito isso. Eu vou ter que dar uma olhada. Quando você não tem segurança para fazer o que você faz, o seu empreendedorismo, ele tem a fadar. É isso. O negócio, ele é cotado de duas formas. Ou você tem dinheiro para pagar os seus erros, ou você tem conhecimento para tocar o teu negócio. E ele vai falir se você não tiver conhecimento. Ele Uau. vai falir. E é um conhecimento muito amplo. Você trouxe muitas informações. Depois vocês voltem aqui, ouçam de novo o podcast. Se quiserem entrar em contato, a gente vai colocar os contatos, né, dos doutores para poder bater papo mesmo, tirar dúvida. Posso abrir aqui para os advogados mandarem mensagem para vocês? Claro. Claro. Pode entrar nas redes sociais para poder pedir as informações, né? Porque de fato é isso. A gente tem um sonho, a maioria das pessoas que pegam a carteira, independente se vai trabalhar, se é público, se é privado, se vai empreender, a pessoa ela tem o sonho de advogar, mas o sonho tem que estar muito alinhado, né, com questão de gestão, com questão de entender o que seu escritório faz. Você trouxe algumas coisas, eu me lembrei, aí eu não sei se eu nem deveria falar desse vídeo que eu lembrei de um vídeo que um colega estava desesperado indo, acho que na 5ª ou 6ª audiência daquele processo, que ele cobrou um valor ínfimo e que ele ainda estava trabalhando, porque, gente, se alguém falar para você que o processo é rápido, não se engane. A gente tem um caso bem emblemático que a gente estava conversando aqui, né? Porque quando se une todos os advogados juntos, não tem muito jeito. Imagina, 4 meses para uma citação.
Você acha que um processo que demorou 4 meses para uma citação vai ser finalizado em 6 meses? Não, aí você cobrou abaixo, você perdeu a oportunidade de fazer com que aquela pessoa ou buscasse uma defensoria pública ou até mesmo ela pudesse valorizar o teu trabalho. Ela não para de te ligar, o seu telefone não vai parar, amigo. Você vai dar o seu telefone, vai dar o seu telefone pessoal, que eu sei que você quer estar pertinho do seu cliente. E depois ele vai te mandar mensagem às 9 horas da noite perguntando: doutor, como é que tá o meu processo? Quem nunca, né? Olha, eu posso contar muitas histórias aqui. Eu queria falar para vocês que nós temos aqui um bastidor, nós temos outros advogados que estão por aqui, que a gente vai gravar durante o dia. Depois, lá na página da UASA, você pode entrar lá na uasa.br no Instagram. Se eu falei errado, alguém me manda aqui o Instagram da UASA corretamente. Acho que é o asa.adv. E você vai poder tirar suas dúvidas e sugerir também, por que não, sugerir temas para os nossos próximos podcasts. Mas, Cíntia, vamos lá. Conta para mim agora, porque eu fiquei curiosa para saber, eu só sei metade da história. Meu Deus. Como é que você foi parar naquele júri? Conta a sua história de empreendedora aí, desde lá do comecinho. Desde o comecinho. Lá da sua mãe. A primeira vez que eu vi a Cíntia pessoalmente, ela estava com a mãe dela, gente. E a mãe dela, uma querida. E elas contaram a história delas, eu fiquei apaixonada. Então, me conta aqui, como é que você virou empreendedora e foi parar no júri? Inclusive, a minha mãe estava comigo no júri, viu? Eu tava lá sentadinha, lá torcendo lá. Foi maravilhoso. O júri foi um dos primeiros casos que eu peguei. Sinceramente, eu fiquei assim, eu tava na Bahia, tava viajando, descansando. Gente, conta aqui de onde você é, como é que você veio parar em São Paulo. Olha para aquela câmera lá, né, Cíntia? Ficou tímida agora? Eu sou de Vitória da Conquista, da Bahia. E eu vim pra cá estudar. Falei, não, eu quero estudar, eu quero ser advogada. Era um sonho meu ajudar as pessoas, né? Acho que todo advogado começa ali, querendo ajudar e tal. E vim pra cá para estudar. Engravidei no meio da faculdade, mas não parei. 9 meses, enorme. Falei, não, Deus, eu não vou parar, eu vou continuar a faculdade. E consegui. Meu filho nasceu em dezembro, então era férias. Uau. Consegui as férias. Quando voltou em fevereiro, já estava lá na faculdade de novo. Então, assim, o apoio da minha família foi essencial para terminar a faculdade. E aí, terminando a faculdade, fiz o exame da ordem, passei. E eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Aquela famosa pergunta, e agora? Um notebook, uma carteira e um sonho. Você já começou melhor que muito advogado, mas você tinha um notebook. Tinha. Eu achei bom Boa, também. né? Eu trabalhava numa empresa CLT, então eu juntei o dinheiro e comprei esse notebook. Falei, meu Deus, é agora. E comprei uma cadeira também, né? Comprei a cadeira lá, botei no meu quarto, lindo. Falei, é agora. E comecei a gravar vídeo pro Instagram, comecei a divulgar lá. E eu falei, as pessoas não vão confiar em mim. Olhava pra mim e não via credibilidade. Falei, pera, eu vou construir a minha credibilidade. Perfeito. E aí comecei a postar e tal. Fui chamada pra delegacia pela primeira vez, 4 horas da manhã. O telefone toca, era um pastor da igreja. Irmã, me ajuda. Fulano foi preso. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o que eu faço? 4 da manhã. Eu perguntei, você quer que eu faça o quê? Você pode vir aqui? Aí eu falei, eu posso? Sabe, naquela, tipo, eu tinha 1 mês de carteira da OAB, minha carteirinha tava em cima da mesa lá. Falei, posso, vou lá. Fui à delegacia e através desse cliente, depois que eu consegui soltar eles, consegui ótimo. a liberdade deles na delegacia, sob fiança. Voltei pra casa, agradeci. E aí, acho que uns 2 meses depois, estava na Bahia lá, recebi uma mensagem, falou, olha, meu marido foi atropelado, o cara queria matar ele, e eu gostaria muito de um advogado. Você pode defender, você pode ajudar ele? Falei, claro, posso. Vim da Bahia pra cá, fui na cena do crime, vi o local, peguei imagens do local lá. Isso tá parecendo um CSI. Nossa, eu me senti ali no auge da advocacia, como diria, né? E aí, 1 ano depois, né, teve a primeira audiência lá, depois veio a segunda, que foi o júri agora. Chegamos ao famoso tribunal do júri. Muito nervosa, mas eu tive também... Quero agradecer ao doutor Miguel. Doutor Da José UASA. Miguel da Silva Júnior. Exatamente. Nossa, ele segurou a minha mão, me ajudou. Quando eu tava com dor, eu falei, doutor, me ajuda com isso, olha isso. Mostrei o caso pra ele e ele
me ajudou, Você sabe, pontuou algumas coisas. quero só cortar você um pouquinho, saber que o Dr. José Miguel ajuda muita gente há muitos anos. Sim. E nós, da UASA, nós entendemos a importância da mentoria, de Exato. ter mentores. Então, a gente vai ter um podcast só falando de mentoria e apresentando alguns mentores. Você não vai estar você vai estar nesse podcast entrevistando, você não vai estar como Olha. mentorada. Olha. Mas eu vou deixar você contar um pouquinho dessa sua história, tá? Como mentorada. Porque faz diferença, né? Sim, eu não sei com certeza. vocês, eu não tive nenhum mentor para começar, eu não tinha ninguém na minha família que estivesse ali, não tinha nenhum amigo, os amigos estavam no mesmo momento que eu, então a gente se ajudou muito, mas eu não tinha nenhum mentor, nenhum advogado mentor. Eu consegui isso muito depois, assim, mas é um desafio. Mas termina contando como é que você... E aí você pegou esse caso, e esse caso foi seu primeiro cliente, e daí você só foi crescendo, foi isso? Exatamente, meu primeiro cliente criminal. No segundo, na verdade, né, que foi a delegacia, foi o primeiro. Tá. Aí depois veio esse. E aí chegamos no tribunal do júri, eu estava como assistente de acusação e conseguimos ganhar esse júri, conseguimos condenar o rapaz pela tentativa de homicídio, né? Foi uma defesa, foi um júri muito difícil, o advogado dele era muito bom, tinha 3 advogados excelentes do lado de lá, e eu com 1 ano e pouco de atuação lá, Meu Deus. e o promotor, um sonho e a justiça nas mãos, né? E graças a Deus, as coisas foram acontecendo, conseguimos e estamos aqui, dando isso. continuidade desse trabalho. Parabéns, parabéns. E aí a sua expectativa é sempre essa, continuar empreendendo e cada vez mais na área criminal, que é a que você gosta de fazer. Exatamente. Inclusive, estar aqui hoje está me ajudando muito. Por exemplo, eu tenho várias dúvidas. É isso? Várias dúvidas para discutir aqui. Por exemplo, quando abrir um escritório físico, né? Porque hoje em dia com a rede social a gente fica, poxa, escritório virtual ou escritório físico? Vale a pena hoje em dia abrir o escritório físico? Queria tirar essa dúvida com vocês. Opa! Bom, depende muito do cliente que você atende. Por quê? Eu tenho escritórios que eu atuei como consultora que são 100% digitais. Uau! Como fazer isso? No começo, ficava só aquela recepcionista na frente de uma sala e para os dias de reunião. E agora nem isso mais. Como fazer? Depende do seu cliente. Seu cliente vai ao seu escritório, o seu lugar físico ali traz clientes para você, você precisa dessa sala. Você e a sua equipe, se você tem equipe, conseguem trabalhar home office? Porque o home office não é para qualquer um. Eu não julgo quem gosta de home office. Eu prefiro ir para o meu escritório todos os dias pela manhã. Eu preciso de disciplina também. Eu preciso. A disciplina, eu acho que até está dentro de você, doutor. Mas tem muitas pessoas que gostam muito dessa interação. Sim. E o que a Ângela falou de mentoria funciona muito. O que eu vejo dar muito certo nesses escritórios agora que estão multigeracionais, né? A gente tem todas as gerações ali isso. convivendo, a geração Z, X, Y. E como isso funciona bem? Através de mentoria. É isso. Perfeito. E a mentoria não precisa ser do advogado da geração X para o advogado da geração Z. Pode ser oposta também. Depende do assunto que a pessoa domina. Perfeito. Então, se você tem essa troca, às vezes o escritório físico faz todo sentido. Agora, você precisa ir todo dia? Tem o híbrido? Tem o home office? Depende muito da sua equipe. Tá? Disciplina é o ponto essencial, né? Exatamente. Eu trabalho em home. Eu começo às 9 e só paro às 18 horas. Tá ali na minha cabeça já, faço tudo que eu tiver que fazer. Disciplina é primeiro lugar para conseguir. Uau. Que delícia. Efetuar meu É bom trabalho. ouvir isso. A Zélia, minha amiga, que também é advogada e a nossa tesoureira na UASA, ela faz tudo em home office. Ela falou assim, gente, eu só tô tendo despesa com escritório, eu nem apareço Exato. lá. Porque é isso mesmo, é fazer uma gestão. Ainda bem que a sala dela é própria, então ela vai dar uso para a sala. Mas é um desafio. Quando ela me falou isso, eu falei, Zélia, eu acordo, chego lá às 7h30 no escritório, fico até 5h30 da tarde, e para mim, eu preciso dessa rotina. A minha cabeça, gente, eu sou tão moderna para tantas coisas, mas a minha cabeça, o meu organismo ainda precisa disso. Eu consigo fazer home office?
eu consigo. Se eu tenho os prazos ali, a agenda apertada, eu acho que ainda vou melhor. Mas se eu tenho alguma flexibilidade, parece que o dia não vai do mesmo jeito. Você usa a sua flexibilidade para protelar. Meu as Deus coisas. do céu, eu tô assim, aí eu tenho meu escritório lá e tô ok, mas não, parece que não é a mesma coisa. Parece que aquilo que eu ia demorar meia hora, eu demoro 1 hora e meia para fazer um. Mais uma dica para quem resolver ter o seu escritório em home office e a Boa. equipe inteira em home office. Todo mundo tem que ter um local de trabalho. Perfeito. Ainda que na Perfeito. sua casa. Não adianta você falar, não, eu sou muito disciplinada, eu acordo de manhã, pego o notebook que está do meu lado na cama, ponho ali, fico de pijama trabalhando. Não dá. Não funciona. Só no Você- filme isso. Nem sei se tem algum filme que isso funciona de verdade. Por quê? Porque a gente precisa da rotina, dos lugares para a gente fazer as coisas. E o trabalhar em home office faz parte disso. E se você tem uma equipe, a interação na equipe, inclusive no home office, é muito importante. Então, ter rituais organizacionais, reuniões semanais ou reuniões diárias, São importantíssimos. trazer aquela interação e, gente, às vezes a gente precisa se juntar, né? Por O favor. presencial faz parte de nós, seres humanos. Somos seres sociais, É né? isso, Então, assim, em algum momento que a gente tenha essa interação presencial também. Muito bom, muito bom. Eu vou falar sobre ainda o home office, que eu defendo o home office, mas no sentido de, às vezes, você ter um escritório, lá, um espaço de trabalho, para uma emergência, ou hoje eu não preciso ir para o escritório de manhã, então eu faço alguma coisa aqui. Mas eu ainda defendo o advogado ou qualquer outro profissional que atue nessas áreas mais sensíveis, de ter um espaço que você consiga ter saúde mental. Perfeito. Vou repetir por quê. O escritório, você acaba enxergando aquilo como seu local de trabalho, não como um inferno, não é isso. É para você desenvolver o seu trabalho. E quando você termina a sua rotina, como a doutora falou, às 5h30 eu paro e tudo mais, o seu lar, ele vira um refúgio, ele vira uma proteção. Perfeito. A doutora falou assim, às 5h30 da tarde eu não atendo mais telefone, né? No final de semana eu não atendo telefone e tudo mais. Porque você precisa dessa saúde mental. É isso. Às vezes, o jovem advogado falou assim, não, eu não preciso, eu estou bem, vou nessa, tal, né? E essa saúde mental, ela é necessária. Então, esse lar que você constrói, e se você tem o seu notebook, seu microescritório lá, que eu tinha na minha casa, meu microescritório lá, e você fica pensando assim, puxa vida, não vi aquela jurisprudência, deixa eu dar uma olhadinha, só para saber se eu estou certo. Amanhã eu termino isso, mas deixa eu só dar uma olhadinha. E essa olhadinha vira 2 horas, às vezes, você é isso olhando. mesmo. Né? E quando você lembra deixa eu dar... amanhã eu preciso dar uma olhada, porque eu não tenho como olhar daqui. Eu não quero olhar daqui. E essa história toda, venho acompanhado com a minha psicóloga, ela falou assim, desmonte o seu escritório da sua casa e transferir tudo para o seu escritório. É isso que você tem que fazer. Né? Deixa um notebook na sua casa para uma emergência, um computador para você se divertir, né? Comprar coisas, essas coisas. Então, o que a doutora falou, eu acho importantíssimo na área de gestão. Né? Tem um escritório que eu não preciso receber pessoas, eu posso gerir todo o meu negócio de um home office. Mas que você também crie uma ferramenta para a sua saúde mental. E isso é muito interessante, porque na pandemia, o home office é uma situação que a gente viu virar realidade na pandemia. Obrigatório. Sim. Né? E muitos escritórios tiveram esse problema de saúde mental, por quê? Achavam que as pessoas tinham que ficar em reunião o dia inteiro. Aí, quando dava 7 horas da noite, quando não mais, né? Porque a pessoa virou disponível 24 horas. É isso. Esse é isso. o erro. Então, para você ter uma equipe em home office, uma equipe híbrida, você isso. tem que ter momentos e rituais. E tem que entender que essa equipe, quando não está em reunião, está trabalhando. Exato. Porque a reunião não é o seu trabalho. É isso. A reunião é um momento de resolver algum problema. Aquela velha história, essa reunião podia ter sido um e-mail. É isso. A reunião, ela tem que ter Quantas, uma né? pauta e tem que ter uma Começo, meio e ata. fim. Ela tem que ter, assim, para que eu fiz essa reunião? É isso.
que eu resolvi aqui? Se ela não tiver esse final, não adiantou para nada. Ela poderia ter sido um e-mail. Então, essa questão do home office, saúde mental é essencial, mas dentro do escritório também, porque eu vejo também muitos escritórios que o advogado fica lá 24 horas, sai de lá com um e-mail no celular, correndo. Então, assim, são coisas diversas, na minha opinião. E acho que é tudo tema de gestão mesmo, de como eu vou trabalhar esse problema. Eu tô chocada. Já passaram meia hora e a gente falou tão pouco. Tem tantos assuntos que a gente ainda pode abordar. A gente vai ter um momento de podcast que a gente vai falar só de saúde mental para a advocacia, que é extremamente importante. É uma dos pilares da UASA, é ajudar o advogado com saúde mental. Então, a gente tem uma parceria com alguns psicólogos para poder ajudar a advocacia nesse aspecto, justamente porque se você não tem inteligência emocional para tomar as decisões, se você está trabalhando de mais ou de menos, às vezes você não está conseguindo trabalhar, a gente precisa calibrar isso dentro, né, da nossa rotina diária. Afinal de contas, nós vivemos, né? E a gente precisa viver com saúde. E aí eu quero, já caminhando aqui para o final, com muito pesar, eu poderia ficar aqui mais 1h30, 2 horas fácil. Também. Teve muitos assuntos que a gente trouxe ali muito rapidamente, foi uma pena, então acho que vocês vão ter que voltar para mais um podcast conosco. Será um prazer. Será ótimo. Mas eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para a advocacia. Pode ser uma mensagem voltada para o empreendedorismo ou não, pode ser uma mensagem realmente que é aquilo que você sentiu, que você sente na sua rotina, na sua expertise, no seu dia a dia de advogado, de advogada, de gestor, é aquilo que você acha que vale a pena ser um conselho para o advogado aí que vai nos ouvir dentro do nosso podcast. Olha, falar depois da doutora que trabalha com consultoria é muito difícil. Então, o meu recado é: transforme o seu escritório num plano de negócio. Perfeito. Pense isso num plano de negócio. Antes de tudo, se você vai advogar em qualquer for a área, e pense quanto você quer ganhar e quanto você tem que fazer isso de dinheiro por dia, por semana e assim sucessivamente. Eu acho isso basilar. Esse é o meu recado. Uau. Boa. Bom, eu penso que antes mesmo de você imaginar ter um escritório, qual que é a rotina, né, que os advogados usam? Eles saem da faculdade e aí eles pegam um caso, outro caso. Quando eles veem, isso virou o escritório. Uhum. Então, assim, se não deu tempo de você fazer o plano de negócio, que é o melhor conselho, todo negócio devia começar com plano de negócios, você tem que pegar o que você tem ali na mão e organizar. Então, o que eu preciso para conseguir enxergar tudo que eu tenho na mão, esses 3, 4, 10 clientes, o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, quanto tempo eles vão durar na minha mão, quanto que eu cobrei por isso, como que eu consigo, talvez, ajudar melhor esse cliente. E, assim, não ter medo do crescimento, mas organizar esse crescimento para que ele venha de uma forma sustentável. Não adianta você só sair pegando vários processos, porque a maioria dos escritórios chega para mim e fala: Daniele, eu tenho clientes, mas eu não consigo pegar mais nada, senão eu vou começar a perder prazo, vou começar a perder cliente. Uau. E eu não quero manchar minha marca. Então, esse é um problema. Uau. Então, organizar como que você vai querer esse crescimento para poder não parar de pegar cliente. Olha só, vocês viram, né? Faça esse plano de negócios, pelo amor de Deus. Agora, se você começou... Porque tem advogado que vai ver a gente, que vai falar assim: não comecei ainda, estou pensando. Ou esse jovem advogado, ou esse futuro advogado que está ali finalizando. Então, faça o seu plano de negócio. Agora, se você já começou, se você já está achando que a vaca vai para o brejo, pelo amor de Deus, organiza isso, colega. Organiza, que senão vai dar problema no final, não é isso? Exatamente. Acho que foram dicas boas, porque a gente conseguiu pegar os panoramas que existem. É isso, é isso. Pilares. E você, tem algum recado, Cíntia? Ou você vai deixar aí pra gente fazer um podcast com você só de recados? Nossa. Tem só um recadinho breve, muito breve, sobre a resiliência. Acho que tudo na nossa vida é pautado sobre força e coragem. A gente tem que ir atrás do que nós queremos. Temos que encontrar pessoas que nos ajudem a alcançar voos mais altos. Tem uma frase que norteou a minha vida na advocacia que diz assim: leão anda com leão, a formiga anda com formiga, sempre andam junto ali, né?
Então, eu decidi andar com os advogados porque eu sou uma advogada. Eu quero aprender com eles. Uau. E a UASA tem muito disso. Querer ajudar os jovens advogados e tantos outros advogados por aí. Então, o meu recado fica assim. Seja forte, corajoso e não desista nunca. Uau! Nossa, motivacional, doutora Cíntia, adorei! A gente finaliza por aqui, mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores, a LTZ Capital. O sócio da LTZ vai estar em breve conosco em um dos nossos podcasts, porque é um rapaz brilhante. Eu soube que ele realmente sabe o que fazer com o dinheiro. Eu fiquei super feliz em saber que tem jovens aí ficando, né, tão aprofundados em questões financeiras. Também a doutora Andréa Cury. Inclusive, doutora Andréa mandou um presente pra gente. Em breve eu vou contar pra vocês. Eu não vou contar agora ainda. Olha! Para o pessoal entrar, curtir lá do nosso Instagram, que eu recebi aqui. Qual é o Instagram correto, não é mesmo? O asa.adv. Entra lá, curte, compartilha e é isso. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. A gente amou. Achei que foi muito rápido, então acho que vamos fazer mais aí. Eu queria até pedir para vocês depois gravarem um vídeo falando um pouquinho de como foi a experiência de vocês aqui, para a gente poder seguir juntos aí ajudando a advocacia. Os bastidores. Combinado. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada.